O futebol brasileiro foi sacudido por um rumor que promete incendiar as redes sociais e o debate entre torcedores. Rosicley Pereira da Silva, mais conhecido como Rossi, ídolo do Paysandu, estaria prestes a fechar com o rival Remo em uma negociação que muitos consideram chocante e inesperada. Fontes ligadas aos bastidores do clube azulino afirmam que as conversas estariam bastante adiantadas, com representantes do atacante e dirigentes do Remo alinhando detalhes que poderiam culminar em um acordo surpreendente. A especulação envolve não apenas valores contratuais, mas também promessas de protagonismo, participação em decisões táticas e a garantia de que Rossi assumiria um papel central no elenco. A repercussão desse rumor é intensa, pois trata-se de um jogador que conquistou a torcida bicolor, se tornou referência e passou a ser visto como ídolo absoluto, tornando possível acerto com um rival ainda mais dramático. Analistas esportivos destacam que, caso a transferência se concretize, não seria apenas uma mudança de clube, mas uma verdadeira declaração de guerra simbólica entre Paysandu e Remo, reacendendo a histórica rivalidade e prometendo capítulos emocionantes dentro e fora de campo. Rossi, conhecido por sua velocidade, precisão nos arremates e capacidade de decidir partidas, construiu uma trajetória no Paysandu que o tornou querido por torcedores de todas as idades, chegando a ser visto como o protagonista de momentos históricos do clube. A especulação de sua ida para o Remo, portanto, desperta uma série de questionamentos sobre lealdade, estratégia de carreira e ambições pessoais. Fontes indicam que o atacante estaria avaliando o impacto de sua decisão não apenas no âmbito esportivo, mas também na repercussão junto à torcida e na mídia. Rumores ainda sugerem que representantes do Remo estariam oferecendo um pacote vantajoso, incluindo salário competitivo, bônus por desempenho e oportunidades de se tornar referência em competições regionais e nacionais. Elementos que poderiam convencer Rossi a romper com sua história no Paysandu e abraçar um novo desafio. Cada detalhe da negociação estaria sendo tratado com extremo sigilo, alimentando teorias e debates acalorados sobre como o jogador se posicionaria em campo e como reagiriam os torcedores bicolores diante de um possível desgosto histórico. O papel da diretoria do Remo nessa suposta negociação também vem sendo amplamente comentado. Fontes especulam que dirigentes teriam se reunido diversas vezes com agentes de Rossi, apresentando planos detalhados de como o jogador poderia se encaixar no elenco e se tornar uma peça fundamental para os próximos campeonatos. A negociação, se confirmada, não se trataria apenas de um reforço técnico, mas de uma estratégia de marketing e afirmação de poder, considerando que a contratação de um ídolo do rival gera repercussão imediata e mobiliza torcedores, imprensa e patrocinadores. A especulação sugere que Barros, ou outro dirigente de destaque, estaria pessoalmente envolvido, buscando convencer Rossi da importância de sua decisão e do impacto que poderia gerar dentro da estrutura do clube azulino. A possibilidade de integrar o jogador ao planejamento estratégico do Remo acrescenta um tempero a mais à narrativa, pois indica que não se trata de uma contratação improvisada, mas de um projeto pensado para transformar a equipe em diversas frentes. Enquanto isso, a reação da torcida do Paysandu, embora ainda não oficializada, é tema constante de especulação. Comentários nas redes sociais apontam sentimentos de surpresa, indignação e até traição, considerando que Rossi se tornou sinônimo de dedicação e identificação com o clube. A especulação indica que muitos torcedores esperam uma declaração do atleta explicando suas motivações, criando um clima de tensão emocional que tende a crescer caso o acordo seja concretizado. Analistas destacam que a situação também coloca Rossi em posição delicada, precisando equilibrar expectativas pessoais, ambições profissionais e legado junto à torcida, tornando cada decisão estratégica e carregada de simbolismo. Rumores ainda sugerem que conversas com pessoas próximas ao jogador indicam que ele estaria ponderando cuidadosamente sobre os riscos e benefícios, o que mantém a especulação viva e alimenta discussões sobre lealdade, carreira e paixão pelo futebol. Outro ponto que mantém os rumores acesos é o histórico recente de Rossi em partidas decisivas pelo Paysandu. O atacante se destacou em jogos importantes, marcando gols e sendo protagonista em momentos de tensão, o que reforça a ideia de que sua saída para o Remo poderia não apenas impactar tecnicamente a equipe bicolor, mas também simbolicamente abalar a confiança da torcida. Fontes próximas ao atleta afirmam que ele estaria refletindo sobre a possibilidade de reescrever sua trajetória, assumindo protagonismo em um novo ambiente, mas sem perder de vista a história construída anteriormente.
A especulação também sugere que o Remo vê na chegada de Rossi uma oportunidade de ganhar vantagem psicológica em confrontos regionais e aumentar sua presença midiática, transformando a contratação em algo que vai além do futebol, tocando também o lado emocional e histórico de uma das rivalidades mais intensas do país. Por fim, a narrativa em torno de Rossi ainda é recheada de mistério e suspense. Fontes indicam que reuniões finais poderiam ocorrer em breve, com detalhes financeiros, direitos de imagem e bônus sendo cuidadosamente avaliados, o que mantém torcedores e especialistas atentos a cada movimento. A especulação aponta que a negociação poderia ser anunciada de forma estratégica, causando impacto imediato nas redes sociais e na imprensa esportiva, reforçando a ideia de que a mudança de clube não seria apenas técnica, mas uma jogada de repercussão nacional. Até que haja confirmação oficial, cada informação compartilhada, cada rumor e cada sinal de bastidores aumenta a expectativa, criando uma narrativa dramática em que Rossi aparece como protagonista de uma possível traição histórica, capaz de redefinir rivalidades, reacender paixões e movimentar o cenário do futebol brasileiro de maneira intensa e imediata. Enquanto os rumores sobre a transferência de Rossi para o Remo se intensificam, fontes próximas ao clube azulino indicam que a diretoria estaria preparando um projeto estratégico para integrar o atacante de forma rápida e impactante. A especulação sugere que Rossi não chegaria apenas como reforço, mas como peça central de um planejamento que envolve tática, marketing e até gestão emocional do elenco. Analistas esportivos comentam que sua presença poderia modificar completamente o estilo de jogo do Remo, elevando o nível técnico do meio-campo e tornando o time mais dinâmico e ofensivo. Além disso, rumores indicam que a diretoria estaria estudando formas de capitalizar a chegada do ídolo do rival, aproveitando sua notoriedade para gerar engajamento da torcida, atrair patrocinadores e criar campanhas que reforcem a imagem do clube como protagonista em decisões importantes da temporada. A narrativa em torno de Rossi, portanto, não se limita à questão esportiva, mas envolve uma estratégia global de transformação e visibilidade, o que aumenta ainda mais o suspense sobre os próximos passos dessa negociação que já é considerada histórica. Outra camada de especulação envolve a reação do Paysandu diante dessa possível traição. Fontes apontam que a diretoria bicolor estaria surpresa com o avanço das conversas, considerando que Rossi sempre foi visto como um símbolo de identidade e referência para jovens atletas e torcedores. Rumores indicam que, caso o negócio se concretize, o clube poderia adotar medidas internas para lidar com o impacto emocional, reforçando a importância do coletivo sobre decisões individuais, ao mesmo tempo em que tenta preservar a imagem institucional. A narrativa construída pelos comentaristas esportivos sugere que a transferência seria mais do que uma simples mudança de clube, representando um choque simbólico entre tradição, lealdade e estratégia profissional, que poderia gerar debates acalorados nas redes sociais e na imprensa. Especialistas destacam que a situação coloca Rossi no centro de uma tempestade midiática, em que cada gesto, cada declaração e cada movimento será analisado com lupa, alimentando o clima de expectativa, surpresa e até tensão em torno de sua decisão final. Rumores ainda indicam que a chegada de Rossi ao Remo poderia alterar a dinâmica do elenco de forma imediata. O atacante, conhecido por sua capacidade de decidir jogos em momentos críticos, teria a responsabilidade de liderar a equipe, inspirar os jovens e gerar oportunidades ofensivas de forma consistente. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele estaria refletindo sobre o desafio de assumir um papel de destaque em um novo clube, equilibrando expectativas pessoais, impacto técnico e repercussão emocional. Além disso, a especulação sugere que treinadores e preparadores físicos estariam estudando formas de maximizar o desempenho de Rossi, garantindo que sua adaptação fosse rápida e que sua influência em campo fosse perceptível desde os primeiros jogos. Essa possibilidade cria um cenário de expectativa intensa, em que cada treino, cada conversa e cada decisão de bastidores ganha importância, reforçando o clima de suspense e tornando a negociação ainda mais envolvente para torcedores, jornalistas e especialistas. Alguns analistas também levantam a hipótese de que a transferência de Rossi poderia gerar um efeito dominó no mercado regional. A especulação sugere que outros jogadores poderiam reconsiderar seus vínculos, influenciados pela ousadia do Remo em contratar um ídolo do rival, enquanto clubes da região poderiam acelerar negociações para não perder competitividade.
Fontes indicam que a estratégia do Remo vai além do futebol, envolvendo marketing, visibilidade e fortalecimento da marca, o que torna a contratação de Rossi um movimento calculado, capaz de gerar impacto técnico, emocional e financeiro. A narrativa construída em torno do jogador reforça a ideia de que cada passo da negociação é estratégico, desde conversas com agentes até ajustes contratuais, criando um clima de novela esportiva que mantém torcedores e especialistas em estado de atenção máxima, aguardando desfechos que podem ser surpreendentes e históricos. O lado emocional dessa possível transferência também é tema constante de especulação. Rossi, ídolo do Paysandu, estaria diante de um dilema complexo, equilibrando o carinho histórico pela torcida com a oportunidade de protagonismo em outro clube. Rumores indicam que o atacante estaria ponderando os riscos de uma decisão que poderia ser vista como traição, mas também avaliando a chance de assumir um desafio que pode alavancar sua carreira e consolidar seu nome no cenário regional e nacional. A narrativa em torno dessa especulação ganha força a cada informação de bastidores, com rumores sobre reuniões, contatos de agentes e ajustes contratuais que poderiam determinar o futuro imediato do jogador, mantendo suspense e alimentando debate sobre lealdade, estratégia e ambição pessoal, elementos que tornam a história ainda mais intrigante para torcedores e imprensa esportiva. Por fim, a especulação sobre Rossi no Remo continua a crescer, transformando-se em um dos assuntos mais comentados do futebol regional. Cada detalhe compartilhado nas redes sociais, cada comentário de especialista ou de torcedor se transforma em combustível para a narrativa, criando um clima de expectativa intensa sobre a decisão final do atacante. Se confirmada, a contratação não apenas adicionaria qualidade técnica ao elenco, mas também provocaria um impacto emocional profundo, reacendendo a rivalidade histórica entre Paysandu e Remo e transformando o mercado local. Até que haja uma confirmação oficial, cada rumor, cada sinal de bastidores e cada especulação mantém viva a chama de uma história que promete marcar o futebol brasileiro, tornando Rossi protagonista de uma narrativa que mistura drama, emoção e estratégia de maneira intensa e envolvente. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Os rumores também apontam que a negociação envolvendo Rossi poderia ter repercussões além do campo de jogo, influenciando contratos de patrocínio, marketing e até projetos sociais ligados aos clubes. Fontes não confirmadas indicam que o Remo estaria planejando ações estratégicas de engajamento, utilizando a chegada do atacante para atrair novos parceiros comerciais e aumentar a visibilidade da marca, enquanto o Paysandu precisaria lidar com o impacto negativo dessa possível saída. A especulação sugere que cada detalhe da transação está sendo estudado meticulosamente, desde cláusulas financeiras até garantias de desempenho, o que transforma o que seria uma simples transferência em um verdadeiro movimento estratégico de impacto regional, capaz de alterar a narrativa esportiva da rivalidade mais acirrada do estado. Torcedores e especialistas acompanham cada sinal, cada reunião e cada declaração com atenção redobrada, imaginando como Rossi poderia se adaptar e influenciar o ambiente do Remo, ao mesmo tempo em que deixa sua marca na história do futebol local. Outro ponto de especulação envolve a reação emocional de Rossi frente à pressão de assumir um papel de protagonista em um clube rival. Fontes sugerem que o atacante estaria ciente de que qualquer decisão seria interpretada como audaciosa, ou até polêmica, considerando o carinho e a idolatria que conquistou no Paysandu. A narrativa em torno dessa possível transferência indica que Rossi precisaria lidar com críticas, expectativas e comparações constantes, o que adiciona uma camada psicológica intensa à negociação. Analistas esportivos especulam que o jogador estaria refletindo sobre como equilibrar sua ambição profissional com o legado emocional que construiu, e que sua decisão poderia se tornar um exemplo emblemático de coragem e ousadia no futebol brasileiro, capaz de gerar debates acalorados sobre ética, lealdade e estratégia de carreira. Por fim, o clima de suspense em torno de Rossi continua crescendo, transformando a especulação em um verdadeiro espetáculo midiático. Cada informação de bastidores, cada rumor sobre reuniões e contatos com agentes, cada sinal de que a negociação poderia avançar aumenta a ansiedade de torcedores, jornalistas e especialistas.
A possibilidade de o atacante vestir a camisa do Remo não é apenas uma história de futebol, mas uma narrativa carregada de emoção, rivalidade e simbolismo, que promete dominar debates, redes sociais e programas esportivos. Até que haja confirmação oficial, cada gesto, cada sinal e cada rumor mantém viva a expectativa de uma mudança histórica, com Rossi como protagonista de um capítulo que promete ser lembrado por anos na memória dos torcedores e na história do futebol regional. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.